Nós começamos uma mensagem hoje de manhã com a nossa série #Posso Ajudar. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Nós podemos ajudar e nós estamos aproveitando esse mês de fevereiro para falar sobre serviço, para falar sobre oportunidades de servir na casa do Senhor. E nós lemos um texto, eu queria ler esse texto com você de novo, para que nós pudéssemos trazer uma segunda parte dessa mensagem hoje à noite. Vamos lá, está lá em Efésios. Nós começamos isso hoje de manhã, no culto das 11, das 9, das 11, e nós vamos terminar agora. Efésios, lá no Novo Testamento, parte mais nova da Bíblia. Efésios é uma carta que foi escrita por Paulo. Paulo era um missionário, era um cristão, alguém que perseguia a igreja, que de repente teve encontro com Jesus. Ele viaja para várias igrejas e ao longo das suas viagens ele escreve cartas para as igrejas que ele começa. E ele escreve uma carta para uma igreja, que é a igreja de Efésios. Efésios, você achou aí, capítulo 4, a partir do versículo 11. Efésios 4, 11. Diz assim a Bíblia: e ele mesmo, Deus, Paulo está falando sobre Deus, e ele, Deus, deu para a igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A gente falou muito sobre isso hoje de manhã. Se você não veio, vai na internet durante a semana, lá para terça ou quarta-feira já está tudo no ar. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Esse foi o texto que nós lemos hoje de manhã. Senhor, fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós falamos muito hoje de manhã sobre um presente que Deus deu para cada um de nós, que é a igreja. Esse lugar que não é essa casa, mas esse lugar onde nós estamos reunidos como igreja. Nós fazemos parte de uma igreja. Essa igreja é muito maior do que isso aqui. Essa igreja não tem denominação. Essa igreja a gente não pode dizer. Antigamente, quando eu era menor, eu ouvia algumas piadinhas de pastores dizendo que Deus era batista, Deus era metodista, Deus era presbiteriano, e desde pequeno eu achava aquilo tão incoerente. E era engraçado que quando você não era da mesma denominação, de uma outra pessoa, o pessoal fala: não, esse aí não é irmão não, esse aí é primo. Eu falei: cara, que incoerência. Como é que pode dizer isso? Porque, não, você é primo. Não tem primo. Então existe uma igreja com I maiúsculo, que não tem essas barreiras que a gente colocou aqui na terra. E Deus deu para essa igreja talentos, pessoas maravilhosas como eu e você, com o objetivo, nós falamos sobre isso de manhã, de aperfeiçoar essa igreja. Deus não quer que essa igreja seja aperfeiçoada, cresça, através somente dos pastores, pastor Sávio, da minha vida, pastor Clóvis, pastor Rodolfo. Esse não é o objetivo de Deus, fazer com que essa igreja cresça e se aperfeiçoe através das nossas vidas. Não é esse o objetivo de Deus. Eu sou amigo de um pastor de uma igreja em Belo Horizonte, pastor Paulo Mazzoni, da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Essa igreja tem, eu acho que 75 anos de idade. Essa igreja, durante 61 anos de idade, viveu a mesma vidinha, bacana, gostosa, saudável. 250 membros ativos ali, vivendo algo agradável, uma igreja que estava ali, vivendo a sua vida. Para que mudar, tá bom, estamos aqui, nossas famílias, todo mundo se conhece. Até o dia que Deus deu uma palavra para esse pastor, de que essa igreja ia experimentar um crescimento, numérico também, mas que esse crescimento não viria da liderança dele, ou da autoridade dele, como pastor, mas que esse crescimento viria da igreja, que experimentaria presentes e qualidades, e que cada um dessa igreja ajudaria no aperfeiçoamento.
foi muito difícil isso acontecer. Por que foi difícil? Porque existe uma questão que não é nem espiritual, não, ela é sociológica, ela é antropológica. Eu amo antropologia. Minha esposa nunca entendeu isso, mas eu amo antropologia, eu gosto demais. Estou indo fazer um mestrado sobre esse negócio, porque eu acho que a antropologia fala sobre a gente, fala sobre o ser humano, fala sobre quem a gente é, a nossa relação um para com o outro. E eu gosto de estudar isso, isso explica muita coisa. E existe uma questão antropológica, sociológica. Quando você está bem num grupo, você não quer mudar, você não quer interferência externa. E as pessoas começaram a questionar: pastor, mas está tão bom aqui, todo mundo se conhece, todo mundo está bem, a gente paga nossas contas, a igreja está caminhando, tem 70 anos, 60 anos que a igreja caminha. Está bem, todo mundo, eu já conheço os netos daquela fulaninha que é uma senhora fiel, eu já conheço o genro, sabe aquela família gostosa ali. Se crescer, pastor, vai dar trabalho, vai entrar gente que a gente não conhece, o problema é que vai dar trabalho. E eles tiveram que tomar uma decisão: então, vamos ou não vamos? E botaram isso diante de Deus, e graças a Deus, eles tomaram a decisão de crescer de uma forma muito saudável, onde o pastor não é o faz-tudo da igreja, onde a igreja, cada um dos seus membros desse corpo, como nós lemos aqui, começaram a trazer qualidades para aperfeiçoar a igreja. Hoje a Igreja Batista de Central de Belo Horizonte tem 18 mil membros. Em 12 anos ela cresceu de 250, o que ela nunca cresceu em 61 anos. Com 61 anos ela tinha 250 membros, e com 74 ou 75, agora não lembro, ela tem 18 mil. Porque um dia as pessoas entenderam que o crescimento não está ligado a um pastor com uma boa palavra, não está ligado a alguém que tem algo para oferecer e pessoas que vão ficar sentadas assistindo a um culto, mas começaram a entender que quando o corpo, como nós acabamos de ler, bem ajustado, começa a trabalhar, as coisas começam a acontecer. Então não existe outra opção para que uma igreja cresça de forma saudável. Não existe outra opção senão a igreja entender isso. Existe uma igreja, e aí você pode estar pensando, irmão, de 250 pessoas para 18 mil, é gente pra caramba, cresceu muito, cresceu muito. Agora eu vou dar um outro testemunho para você. Se eu não me engano, eu dei esse livro para minha irmã ler, na tese de monografia dela. Uma igreja na Coreia, presbiteriana na Coreia. Essa igreja tem 25 mil membros. 25 mil membros. E aí você deve estar se perguntando: essa igreja deve ter uma equipe pastoral astronômica, porque dá conta de 25 mil pessoas ativas na igreja. Tem que ser uns 50, 100, 200 pastores. Sabe quantos pastores essa igreja tem? Um. Essa igreja tem um pastor. Não tem pastor auxiliar nessa igreja. E quando eu comecei a conhecer o testemunho dessa igreja, eu falei: não é possível, esse cara deve estar desesperado, a família desse cara deve estar desestruturada. Hoje eu estava com a minha esposa dentro do carro, e a minha esposa falando uma coisa para mim: olha, o ministério infantil é tão bom, é tão gostoso, mas ao mesmo tempo é tão cansativo, e domingo é um dia tão estressante, porque eu sou mãe, mas eu estou ali cuidando das crianças. E eu estava orando hoje à tarde: Deus, manda mais gente para ajudar nos projetos, nos ministérios. Manda mais gente dar um pulo lá na feira dos ministérios e botar o nome lá e se inscrever para ser voluntário em projetos. E aí eu fico pensando: se isso acontece numa igreja de 250 pessoas como a nossa, imagina 25 mil. E aí quando eu comecei a ver esse exemplo, eu falei: esse cara deve ser louco, ele deve andar tremendo assim, né? Tipo, você fala com ele, você deve ter vários toques na vida dele, porque não tem pastor. E para minha surpresa, não é isso que acontece. Porque na verdade essa igreja tem uma história muito interessante. Ele conta, e isso não é uma história de livro, esse pastor já veio aqui, amigo de um grande amigo meu, pastor presbiteriano lá em São Paulo, pastor Hernandes Dias Lopes. De vez em quando eu prego na igreja presbiteriana de Pinheiros, uma igreja maravilhosa, que também cresceu de 250 membros, hoje eles são 9 mil em 6 anos, quando ela entendeu a chave de um crescimento saudável. Esse pastor falou para o grupo de líderes lá o seguinte: olha, eu já tentei ter pastores auxiliares na minha igreja, eu já tentei várias vezes, não é que eu não queira, eu já tentei, eu já trouxe pastores auxiliares para trabalhar para mim, para trabalhar comigo, mas sabe o que acontece? Ele falava:
Quando os pastores começam a olhar a igreja, eles ficam com vergonha e pedem demissão. Eu falei, como assim? Eles começam a ver que os membros da igreja, voluntários, pessoas simples, trabalhadores, trabalham mais do que eles, voluntariamente. Eles começam a ver que quando tem um enterro, quando tem um ofício fúnebre, imagina 25 mil pessoas, toda hora tem uma situação acontecendo. Eles começam a ver que quando tem um ofício fúnebre, antes do pastor saber que a pessoa faleceu, um grupo de irmãos da igreja voluntariamente já foi lá, já realizou o ofício fúnebre, já orou pela família, já fez o que tinha que fazer e já está em paz. E os pastores auxiliares olhavam isso e falavam, mas não tem trabalho para mim aqui, eu tenho vergonha de ganhar um salário nessa igreja, onde as pessoas trabalham voluntariamente, não dá. Ele falou, olha, eu já tentei, e no final das contas, todos os pastores auxiliares que eu ganhava, viravam membros da igreja, sentavam e começavam a trabalhar voluntariamente. Vocês estão entendendo? Uma igreja, para crescer de forma saudável, não tem como contar com uma pessoa, com uma família. E esse texto fala muito sobre isso que nós falamos hoje de manhã, sobre os dons que Deus tem dado para você. E hoje à noite, eu queria apenas dar 3 princípios para esse crescimento saudável. Essa igreja presbiteriana de Pinheiros, São Paulo, uma igreja muito séria, e cada vez que eu vou lá eu fico mais feliz. É impressionante, porque é uma igreja que não valoriza latifúndio, não valoriza dinheiro, não faz muita propaganda para botar dinheiro, mais ou menos como a gente tem tentado fazer aqui, não ficar apelando e falando coisas que Jesus nunca falou para a gente falar. Mas cada vez que eu vou lá, eles compraram uma casa nova, porque o quarteirão ficou pequeno. É um bairro caro de São Paulo, bairro de Pinheiros, e a igreja não para de crescer, e a igreja cada vez tem mais gente, e a equipe pastoral é pequena, e o pastor, cada vez que entra mais recurso na igreja, as pessoas cada vez mais ele abre congregação, abre projetos missionários, se envolve no sertão, se envolve na África, se envolve na Europa, se envolve no Japão, e a igreja não para de crescer. E é lindo de ver uma igreja que cresce naturalmente, sem uma família, sem uma ordem, sem uma imposição. Mas existem princípios para isso. Os princípios são os seguintes. O primeiro deles, os responsáveis por uma igreja, como nós lemos aí no texto de Efésios, Deus deu para alguns o dom, Deus deu o ministério de apóstolo, de profeta, de evangelista, pastoral, ministério de ensino. Os responsáveis por essa igreja, por qualquer igreja, os responsáveis por áreas em uma igreja, têm um papel, e se eles não fazem isso, esse princípio é quebrado. Eles têm o talento para equipar. Você pode repetir essa palavra comigo? Equipar. Equipar. Esse é um princípio muito importante na vida de uma igreja saudável. Responsáveis são aqueles que vão ajudar a equipar uma igreja. A Bíblia diz no livro de Atos é um livro que conta sobre o nascimento da igreja. Logo que Jesus morreu e ressuscitou, a igreja nasce, e a igreja começa a crescer, e a igreja começa a ter demandas, e no meio dessa confusão, no capítulo 6 de Atos, dá um problema, como toda igreja tem problema, desde o início da Bíblia. E veio o pessoal reclamar: olha, as viúvas não estão sendo bem servidas, olha, não estão sendo, elas estão sendo discriminadas, e aí existe esse princípio é demonstrado. Os responsáveis pela igreja falam algo muito importante, falam: vamos parar, não vamos sair do que Deus chamou a gente para fazer. É isso que eles falam lá. Nosso ministério, nosso papel é oração e palavra. Vamos instituir outras pessoas para cuidar desse serviço. Eu fico imaginando se na boa intenção eles resolvessem parar tudo. Vamos parar tudo aqui então e vamos cuidar daquilo ali. Sabe, você já percebeu a diferença entre o urgente e o importante? Existe uma grande diferença entre o que é urgente e entre o que é importante. E tem gente que passa a vida inteira cuidando do que é urgente,
mas nunca consegue cuidar do que é importante. Fica reparando o buraquinho na casa porque a água começou a entrar ali, bateu a chuva. É engraçado, eu não sei qual é a piada de Deus com isso, mas eu estava pensando nisso, eu nunca conversei sobre isso com a minha esposa, mas Deus tem algum senso de humor comigo e com ela em relação à água e chuva, e principalmente goteira. A gente morava num apartamento, quando a gente casou, a gente foi morar num apartamento em Laranjeiras, bonito, um brinco, mas chovia. A gente descobriu que a nossa janela estava com um problema e entrava água entre a janela e a parede. Eu falei, gente, onde foi daí? Aí a gente tentou de tudo e não conseguia resolver. E era um caso, porque começava a chover, a gente ficava pensando lá em casa, ixi, e agora? Como é que vai ser? Aí a gente se muda, vai morar lá do outro lado do mundo. Aí chega lá na França, um apartamento gostoso, bacana. Daqui a pouco eu descubro que a minha vizinha tinha um terraço, e no meio do quarto dos meus filhos, um problema crônico do prédio, deu muita chuva, goteira dentro do quarto dos meus filhos. Pô, até aqui isso acontece. Aí a gente volta e vai morar numa casa em Laranjeiras, super gostosa, bacana, bonita, tal. O que acontece? Chega, começa a chuva, é goteira para tudo quanto é lado. Chega de goteira. Aí se mudou agora. Por enquanto, até onde eu saiba, não apareceu goteira nenhuma no nosso apartamento novo. Acho que Deus vai mudar a estratégia de senso de humor dele com a gente. Mas tem gente que vive tentando reparar as goteiras. Tem gente querendo cuidar do que é urgente. É urgente, eu paro tudo que eu estou fazendo e resolvo. E esquece de que a vida tem coisas importantes e que você precisa olhar para o que é importante. Tem gente que só exorta o seu filho e sua filha quando a coisa é urgente, mas esquece de cuidar, de educar os seus filhos em momentos importantes. E aí, quando vê, a criança cresce sem uma base, sem um fundamento. E a pessoa fica pensando, eu fiquei cuidando do que era urgente. Quando estourava a bomba eu ia lá e apagava o incêndio. Mas o que era importante eu nunca fiz. Isso é um princípio bíblico. Os responsáveis de uma igreja não podem parar para cuidar do que é urgente. Porque senão a gente vira, eu vou falar isso para vocês, eu sou pastor. A gente vira babysitter e não pastor. Babysitter é aquele que cuida de criança. Aquele que toma conta da criança até o pai chegar. E aí ele só toma conta. Eu fui na casa de uns amigos nossos esse final de semana e eles tiveram um bebê. E minha esposa olhou para mim e ficou, eu achei tão lindo o cenário, a minha esposa lá com o bebezinho segurando, e na minha cabeça foi, será que ela está querendo ter outro e tal? Aí ela entrou dentro do carro, virou para mim, amor, graças a Deus que a gente não tem outro filho, né? Mas já entendi. Não tenho vontade nenhuma de ter neném de novo na minha casa. Eu quero só cuidar e quando começar a perturbar, eu entrego para o pai. Porque dá trabalho cuidar de criança. Mas todo mundo quer que o quê? Que as crianças cresçam. Ninguém quer cuidar de um bebê a vida inteira. Ninguém quer trocar fralda de um filho com 18 anos. Se isso acontece, infelizmente, às vezes isso acontece, é por um problema. É por uma questão problemática. É por uma desordem na vida humana. O princípio é que nós, responsáveis dessa igreja, a começar em mim, estaremos dispostos a equipar cada um de vocês. Eu não vou trabalhar por vocês, não vou ser crente por vocês, não vou orar por vocês, eu vou equipar vocês, e junto com essa igreja nós vamos crescer. Esse é o primeiro princípio. A atividade minha é trazer uma palavra de vida para você. A responsabilidade minha é preparar uma aula, uma escola dominical, que você possa sair daqui refletindo sobre quem é Deus. A responsabilidade minha é trazer você para uma realidade de confronto e de que fale para você mesmo, eu preciso ser mais parecido com Jesus, eu preciso ser mais parecida com Jesus. A minha responsabilidade, o meu maior tesouro para essa igreja, não é entreter você, não é trazer as melhores músicas que estão sendo tocadas no meio evangélico, não é te dar a melhor tecnologia que eu possa trazer, porque eu conheci em algum lugar. Isso não é o fundamental. A minha responsabilidade, junto com outras pessoas, é de equipar você. A nossa tarefa é de equipar esse corpo.
E como eu sempre falo, falei hoje de manhã e vou falar de novo, a maioria das igrejas no mundo tem a mesma média de pessoas. Isso é uma pesquisa mundial, 70 pessoas. Pastor, isso é muito pouco, não é possível. Mas e a igreja de 5 mil membros que eu vi? E essas igrejas que você falou aí? Isso infelizmente está fora da média. E o resultado da pesquisa, vocês já ouviram isso 20 vezes, foi: essas igrejas têm 70 pessoas, porque é o máximo de gente que um pastor ou uma família pastoral tem condições de cuidar de forma saudável. Minha esposa, quando nós fomos para a França, estava um pouco com medo do sistema educacional, quando ela ouviu que as classes lá tem 30 alunos, 31 alunos. E o medo dela, sabe qual era? Meu filho não vai aprender direito. Uma professora só para 30 alunos não vai ter um bom ensino. Essa era a nossa conversa quando a gente chegou lá na França. Só tem uma maneira disso mudar: é a gente descentralizar as coisas. Esse é o primeiro princípio. Todos nós crescemos com o sentimento de fazer parte de uma igreja com um pastor, em nosso caso aqui com mais um. E às vezes a gente cresce com a cultura de que esses têm o poder, o direito e mesmo o dever de fazer tudo. Afinal, são empregados da igreja. Na semana passada, um tempo atrás, na verdade, minha esposa brigou comigo que eu trabalhei 50 horas pela igreja. E teve uma semana que depois dela ter brigado comigo, eu trabalhei 55 horas. Eu falei: ninguém trabalha isso no âmbito normal de trabalho. Eu falei: é verdade. Então, se a gente começar a parar para pensar nisso, esse princípio tem que ser estabelecido aqui na igreja. Porque o princípio cultural das igrejas em geral é: eu vou assistir a um culto. Assistir, como é que é assistir? Assistir, você assiste. Eu fui quinta-feira, eu sei que algumas pessoas aqui da igreja também foram, que eu vi as fotinhas lá no Instagram, no show do Phil Collins. Eu fui lá assistir o show do Phil Collins, foi lindo, maravilhoso, fã. Eu fiquei lá, né, como criança. Foi uma das pessoas que influenciou eu querer viver de música. Mas assistir não influencia em nada. Não falei com ele, não dei, né, não sou amigo dele, não toco na banda dele. Assistir a um culto é igual assistir a um jogo de futebol. Tem gente que vai para a igreja igual final, Fla-Flu, Maracanã lotado, chega lá, 100 mil contra 22. Isso é assistir a um jogo de futebol. Ficam 100 mil pessoas sentadas, brigando, elogiando a mãe do juiz o tempo todo, né? Isso o pessoal faz no Maracanã. Falando, né, dos jogadores, dos salários estratosféricos que eles ganham, e fica lá reclamando, sabendo de tudo. É interessante, né? Como a gente, com o controle da televisão, sabe jogar bola como ninguém, né? Você está vendo lá a seleção brasileira jogar, e você fica, como é que pode? Joga nada. Não joga nada. Se eu fosse lá, eu fazer 10 vezes pior do que ele está fazendo. E ainda tem a cara de pau de falar, não joga nada. Mas ele sai do jogo tranquilo. Não suou, não vestiu a camisa, não investiu no time. É muito diferente. A própria visão de quem está assistindo um jogo é diferente de um técnico, de um jogador que está ali jogando a partida. A própria visão é diferente. E tem gente que faz isso, que vive isso, porque não entendeu esse princípio de equipar para que todos trabalhem. Não existe a menor possibilidade dessa igreja crescer de forma saudável. Crescer existe, mas de forma saudável, se esse princípio não estiver aqui com a gente. E se a gente pode ajudar, se a gente quer ajudar, se a gente quer ver uma igreja maior, porque cá para nós, gente, a nossa igreja do jeito que está hoje já é bacana, paga suas contas, vive uma vidinha relativamente aí tranquila. Às vezes tem mês mais apertado, que a tesouraria, ó, pastor, está difícil. Às vezes tem mês mais tranquilo, a gente louva a Deus por isso, mas dá para viver. Então para que crescer? Para que a gente vai ter dor de cabeça com isso? Porque se a gente entende que existe um princípio, que a igreja não é para a gente, a igreja não é para pastor, a igreja não é para mim, a gente precisa não ser egoísta ao ponto de fechar essa alegria do evangelho só para a gente. Mas para isso acontecer, todos nós temos que estar equipados. Segundo princípio muito importante desse texto de Efésios, a Bíblia diz que cada um foi lá instituído como apóstolo, como mestre, como pastor,
como evangelista, cada um tem a sua função. Você que tem um mês de igreja, você que ainda está aprendendo sobre Deus, tem funções aqui. Na França tinha um desenho, eu não sei se tem esse desenho aqui no Brasil, eu nunca vi, chamada Família Barba Papá. Existe isso aqui, não? Não, é antigo? Existe então para os mais velhos? Eu vou contar a história para você. Família Barba Papá é uma família de algodão doce. Cada um é um algodão doce. Eu gostava desse desenho mais até do que meu filho. Meu filho ficava vendo, depois ele enjoou e eu queria ficar vendo lá, Família Barba Papá. Era interessante porque a família Barba Papá, ela era um algodão doce, e o algodão doce era mágico, eles se transformavam em tudo. Então você estava ali, daqui a pouco precisava de um barco, e o algodão doce se transformava no barco. Daqui a pouco precisava de uma escada, o algodão doce se transformava numa escada. E assim a família Barba Papá salvava o universo. Eu achava aquilo tão bonitinho. Eu ficava lá vendo a família Barba Papá. E de uma certa forma, a igreja é isso. Ontem eu falei com uma pessoa aqui da igreja o meu sonho para essa igreja, e eu falo isso na classe de integração. Se você é novo aqui, se você é nova aqui, você precisa ouvir isso. O meu sonho é que você que está chegando tenha a oportunidade de ser transformado, de ser transformada por essa igreja. Que você encontre aqui um lugar saudável, um lugar cheio de Deus, um lugar cheio de palavras de Deus para você, e que transforme a sua vida. Mas o meu sonho também é que você, do jeito que você é, com uma visão diferente, talvez, de muitos aqui, seja um instrumento de Deus para transformar essa igreja, para trazer uma realidade diferente para essa igreja, para trazer atenção para essa igreja que às vezes está muito conformada, ou muito acostumada com uma coisa, e de repente a sua vida social, o seu horizonte, as suas prioridades são outras, e você vai ser uma família Barba Papá que vai transformar essa igreja. Eu era um solteiro, casei com a Dalila, já era outro Gustavo. Veio o Pedro, já mudei de novo. Veio o Ian, já sou outra pessoa. Essa é a vida do ser humano. Você tem filho, você tem a intenção de transformar seu filho, não é verdade? Mas não é verdade que seus filhos se transformam? A gente não é mais o mesmo depois que tem uma criança. Que isso aconteça aqui na igreja, que os filhos transformem os mais velhos aqui na igreja. O segundo princípio é esse: cada pessoa, cada um de nós, eu, você, com 2 semanas de igreja, ou com 25 anos de igreja, é um ministro do Evangelho. E a palavra ministro, como eu falei hoje de manhã, tem que ser muito bem compreendida. A gente tinha que ter uns 50 abaixo-assinados aí, com umas 5 milhões de assinaturas cada um, para mandar lá para Brasília, simplesmente dizendo assim: não se esqueçam do significado da palavra ministério no dicionário. Quem sabe qual é o significado da palavra ministério no dicionário? Serviço. Era bom, né, se o pessoal de Brasília lembrasse disso, né? Imagina, o ministro dos transportes deveria se chamar o servo dos transportes. Ia mudar tudo, né? Ia mudar tudo. O ministro da economia poderia se chamar o servo da economia. Ia mudar tudo. Mas é isso que a gente precisa entender. Tem uma pergunta errada que às vezes as pessoas fazem para mim quando como pastor. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: quantos membros tem a sua igreja? E aí eu falo: e quantos ministros tem a sua igreja? Quantos ministérios tem a sua igreja? E elas querem ouvir um número pequeno, e normalmente eu falo o mesmo número de pessoas que tem na minha igreja. Ah, tem quantas pessoas? 200. E quantos ministros tem lá? 200. Aí eu: não, mas como assim? Como é que pode? Eles só não perceberam ainda, mas está todo mundo lá. Porque não dá para ser diferente. Eu não tenho ministro de igreja, ministério na igreja, não tem hierarquia, não tem membro, não tem doutrina metodista para seguir. A partir do momento que Deus entra na sua vida, uma palavra entra na sua vida: serviço. Não é opcional. Se você quer de verdade ser cristão, essa frase ela é quase que redundante. Pastor, beleza pregar sobre isso, mas é só para lembrar, né? Espero que seja. Então assim, o número de ministros de uma igreja é como esse pastor com 25 mil membros. Ele falava isso: ele falou: eu sou o único pastor aqui, mas eu tenho 25 mil ministros. E as pessoas têm um título, né? Eu como pastor, muitas pessoas me chamam de ministro do Evangelho. É bonito esse título, mas não é bíblico. Porque o bíblico diz que cada um de nós, você, eu, se você encontrou Jesus na sua vida, você também é um ministro do Evangelho. E você não tem título pastoral. Isso é o que a Bíblia diz. É que você começa a viver uma vida melhor. Então tem um princípio.
Cada pessoa dessa igreja tem um talento ministerial, tem uma possibilidade. Há um tempo atrás, eu fui procurado, da melhor forma que eu gosto de ser procurado, para a criação de um novo ministério na igreja. Me procuraram para falar sobre a possibilidade de um ministério da cozinha. Eu fiz algumas perguntas, eu falei, para quê? Criar mais um ministério na igreja para burocratizar? E a pessoa me falou, não, pelo contrário, pastor, nem precisa ter título de ministério, só precisa funcionar e melhor servir a nossa igreja. Eu falei, é isso que a gente precisa ouvir. Pessoas que entendam que você tem valor e que você tem projetos na sua vida e você tem sonhos profissionais e que esses sonhos não estão desatrelados de projetos que Deus tem para você e que você pode servir a sua igreja. E aí hoje, eu tenho que falar isso, né, porque dá honra quem honra. Nós tivemos um almoço do Ministério de Música. Aí o pessoal do almoço estava falando assim, a igreja que eu vim, almoço lá na igreja, era aquele salpicão de anteontem, era aquela comida que você olhava assim, não sabia nem o que era direito, botava no prato e vão comer. Lanche da igreja era um cachorro quente, e no dia seguinte era cachorro quente também, e no mês seguinte também era cachorro quente. Aí eu vim para cá, para Botafogo, cada dia é uma novidade. Não foi isso que eu ouvi hoje, no almoço do Ministério de Louvor? Elogiando a comida boa que a gente tem aqui, e glória a Deus por isso, porque a gente está sendo servido por pessoas que entendem que isso é um ministério, e isso não pode de forma alguma inflar o ego das pessoas, porque a gente tem que olhar para isso e falar, que bom, que Deus me deu. Tem uma pessoa que está começando a vir aqui na igreja, e eu tô doido para ficar mais firme aqui, porque é um chefe de cozinha, profissional, nota 1000. Eu vou, rapaz, imagina aí um Masterchef no final do ano aí, lá na minha igreja na França. A gente morava na França, né? A França tem algumas vantagens nessa hora, né? E aí a gente tem que tirar uma onda, né? Jantar de Natal na minha igreja da França, um dos restaurantes mais chiques, mais renomados da França. Quem era o chefe do restaurante era membro lá da minha igreja. Pô, jantar de Natal da minha igreja, parecia briga para saber quem chegava primeiro. Uma vez deu briga mesmo, porque acabaram os convites, que acabava muito rápido. Você chegava no jantar, a gente tirava tudo do salão, tirava banco, tirava cadeira, botava umas mesas redondas assim, a luz de vela, aquelas pratarias, aqueles garfos, e era foie gras pra lá, era pratinho pra cá, era não sei o que, é um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. E o chefe ficava lá horas preparando dentro da cozinha e montava aquele jantar ali gastronômico francês maravilhoso, 0800, todo mundo chegava para comemorar Natal, olhava aquele jantar. Gente, eu entrei na igreja errada, fui para o restaurante, não percebi. E a gente se deleitava. Eu e minha esposa, a primeira vez que a gente viu isso, foi, amor, estamos atualizando nossos conceitos aí de gastronomia. Olha que bem, e é isso que eu quero para essa igreja. Já imaginou? Ter um jantar de Natal aqui com um Masterchef, o Jacan vindo aqui na igreja. Tem gente rindo aí, mas não é nada não. Mas o Jacan vindo aqui, de repente, mano, imagina só. Ué, um membro da nossa igreja metodista, é chefe em gastronomia, quem foi no retiro de carnaval aí, comeu muito bem. Ele é o chefe da área gastronômica da escola de missões. Ele fez aula com um cara que ganhou o Masterchef aí, o Pablo, sei lá, esqueci o nome dele. Foi aluno desse cara. Então tem gente capacitada. E você acha mesmo que Deus vai usar só pastor? Pô, você pregar é bom, mas comer uma comida boa é bom demais também, né? Jesus, um dos melhores momentos que ele usou para falar com a igreja dele foi em volta de uma mesa, gente. Pô, era comendo coisa boa ali, era comendo bacana. Fui jantar na casa de um casal essa semana daqui da igreja, o casal me levou para Paris, eu nem sabia, porque saí de lá e falei, que coisa boa. E cheguei lá na casa, tinha croissant, tinha queijinho, tinha até madeleine, que meus filhos gostam, tinha na mesa. Falei, gente, que coisa linda de ver. Cada membro, cada um de nós é um ministro do Evangelho, tem possibilidade de servir. E se a gente entender isso, o céu literalmente é o limite para essa igreja, amém? Se a gente entender isso, a gente vai viver o que a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E o terceiro e último princípio, para a gente encerrar isso tudo, é na vida real que isso acontece.
não é agora no culto somente. Agora no culto, existem algumas pessoas aqui ocupando papéis, vamos dizer assim, ministeriais. Tem gente ali no santuário, tem gente que saiu daqui e foi ali com o rapaz que entrou e deu uma palavra para ele. Isso é serviço. Eu estou olhando aqui, eu estou daqui de frente, eu consigo ver. Tem gente ali no som, tem gente ali na projeção, tem gente aqui filmando a mensagem, tem gente servindo você e eu para que essa igreja seja cada vez melhor. Então tem algumas pessoas aqui vivendo o serviço agora, nesse momento, agora, com responsabilidades agora. Tem gente lá atrás servindo para que as crianças tenham uma boa alimentação. Mas isso não é a maioria. É na vida real, é na vida cotidiana que o serviço aparece. Se eu sou equipado dentro de uma igreja, eu dou meus passos, eu vou errar, mas eu vou continuar, eu vou crescer, eu vou fazer. E eu sou a esperança desse mundo, porque um dia eu conheci a esperança da minha vida. Se a gente começar a pensar assim, o céu é o limite. A igreja não é uma partida de futebol, onde 200 pessoas ficam olhando para o pastor, e se o pastor pregar bonitinho, legal a pregação, dá um like aí. Se o pastor pregar mais ou menos, não comenta nada, ou vai na outra igreja, ou vai lá no YouTube e vê outra pregação que é melhor. Isso não é uma igreja saudável. Não é uma igreja que você chega, você assiste. A igreja saudável é uma igreja que você sai daqui. E eu tenho batido nessa tecla há 2 anos, nessa igreja. Há 2 anos eu tenho falado sobre isso, desde que eu cheguei aqui, porque eu estou entendendo cada vez mais o valor disso. As igrejas por onde eu passei, que começaram a crescer de uma forma maior, foram igrejas que entenderam isso. É a igreja que você sai daqui e você vive o evangelho na tua casa, e você dá uma palavra de Deus para o teu marido, para a tua esposa, e você erra e você pede perdão, e você se reconcilia, e você não entende bem o evangelho, e você aprende mais do evangelho, e você não é tão inteligente assim, mas você tem sempre coisa nova, e Deus se revela para você, e você não se acha capaz, e Deus vai lá e te capacita. Essa é a igreja saudável. É no dia a dia que isso acontece. Eu fico imaginando, e eu queria encerrar com essa ilustração, eu fico imaginando o final de um culto. A Bíblia diz que os anjos queriam trabalhar aqui na terra, fazendo o que a gente faz, ou deveria fazer. Então eu fico imaginando os cultos acontecendo nas igrejas no mundo, e aí a gente acaba o culto. Imagina uma igreja média, pequena, média, grande, várias igrejas agora, hoje, domingo à noite, estão aí no meio para o fim dos seus cultos. Eu fico imaginando os anjos lá no céu, olhando para a gente, para mim e para você. Agora vai. E eles devem terminar um culto, quando aquele culto é abençoado, quando o pastor dá uma palavra boa, para equipar a igreja, os anjos devem ficar ali assim, agora vai. Essa semana vai, agora aquela ficha daquele ali vai cair. Agora aquela ali vai olhar para a pessoa lá no trabalho dela, que está com a vida toda arrebentada, e finalmente vai trazer uma palavra de esperança para ela. Agora a pessoa que tinha uma vida errada, hoje eu conversei com uma pessoa que tem uma história complicada, que tem um pai complicado, que tem uma vida complicada, e ela virou para mim e falou: não sei o que eu faço, porque às vezes dá vontade de matar meu pai. E eu entendi, porque é coisa muito séria. E eu falei para ela: olha, se a gente caminhar, Deus pode transformar o seu coração, e essa vontade pode se reverter inclusive numa vontade de reconciliar coisas que teu pai nunca enxergou. Pô, mas eu não consigo nem imaginar isso diante de tudo que ele fez. Eu também não consigo imaginar, mas Deus é mestre em transformar situações. E eu fico imaginando, sabe, a gente vem de um culto abençoado, e aí o anjo vai ali, é agora. E aí o anjo sai com a gente ali, a gente sai ali da igreja, e aí eu fico imaginando que Deus fica mandando um monte de anjo aí para cuidar da gente, né? Porque tem alguns aí que dão trabalho demais, né, para anjo, então tem que mandar uns 6, né? Então assim, eu estou fazendo coleção de multa lá em casa. Eu prometi para minha esposa que eu não vou ser mais multado esse ano. Eu preciso vencer essa promessa, porque eu tenho um pé um pouco pesado, eu corro um pouco. Eu fico imaginando que quando eu entro no carro, Deus deve, agora vai uns 4 anjos ali com ele ali, porque o negócio ali vai ficar mais estreito. Eu falei: Deus, não, pode tirar um anjo aí da jogada, manda para outro, porque senão eu vou ficar mais confortável. Mas eu fico imaginando, sabe, os anjos olhando para a gente.
e olhando para o que vai acontecer quando a gente sair daqui, não agora. Agora é gostoso, a gente brinca. Mas quando a gente sai daqui, é agora. Agora ele vai chegar no trabalho dele, e agora ele vai refletir uma vida. Ela vai refletir vida. Ela vai refletir. E aí os anjos vão acompanhando a gente ali. Aí da segunda-feira, nada acontece. Não, acho que a ficha não caiu ainda, mas amanhã vai cair. Amanhã ele vai se lembrar, ela vai se lembrar da mensagem. Aí da terça-feira, e nada acontece. Aí quarta-feira vai e nada acontece. Aí o anjo já começa a torcer para chegar domingo de novo, né? Aí vamos terminar logo essa semana para ir na igreja de novo, para ver se ele ouve de novo, para ver se ela ouve de novo, para ver se cai a ficha dessa vez. Você já imaginou se você sair daqui e resolver simplesmente viver a sua vida como alguém que pode transformar o mundo? Porque conhece uma verdade que transformou a sua vida? Você já imaginou que tem gente querendo se matar hoje? E que talvez com uma única palavra de amor que você dê para essa pessoa, o futuro dessa pessoa pode mudar? Você já imaginou que tem gente que está com a vida estragada? Mas basta, não é dinheiro, não é diploma. O pai do meu sogro, durante um tempo na sua vida, falhou por dar muito dinheiro para os seus filhos e dar pouca atenção para eles. E por causa disso criou alguns filhos com problemas de bipolaridade, um outro filho com problema de drogas e álcool, com muito dinheiro, uma vida completamente bem resolvida, mas nada resolvido. Então a minha oração é para que você nessa noite, para que a ficha caia e para que esses princípios sejam estabelecidos na sua vida. Pastor, eu sou muito novo para isso, eu nem sei se eu acredito em Deus. Então a minha oração é para que você tenha uma experiência com Deus, de verdade, e para que Deus transforme o seu coração, e que você saia e comece a pensar sobre isso. Cara, Deus, se você existe, as maiores crises do mundo, eu posso ajudar. Eu posso ajudar quando eu chego no meu trabalho e vejo uma pessoa desesperada. Eu não preciso falar de Deus, eu não preciso falar da minha igreja, eu não preciso trazer ela aqui se ela mora em Duque de Caxias, mas eu posso ajudar e posso encaminhá-la para algum lugar. Eu quero convidar você a exercitar uma coisa, e se você exercitar, eu acho que vai acontecer, então fica ligado. Eu passei a orar de uma forma diferente todos os dias da minha vida, e a minha oração passou a ser a mesma, todas as manhãs, exatamente uma frase que eu falo sempre na minha oração: Senhor, me dá pelo menos uma oportunidade de ser usado por Ti na vida de uma outra pessoa hoje, no dia de hoje. E vocês não têm noção de como aparecem oportunidades para mim de ser usado na vida de pessoas, e às vezes pessoas que eu nunca mais vou ver. Eu queria orar pela sua vida, porque tem coisas acontecendo do nosso lado e a gente não sabe. Um traficante se converteu na França, e esse traficante foi para uma igreja. Eu falava isso aqui terça-feira, uma igreja de um pastor amigo meu, num bairro muito chique lá de Paris, chamado Marais, um bairro de Mauricinho, um bairro hoje tudo como o Zorro, mais ou menos, em Nova York. Vai lá para o Zorro, vai fazer o que tiver que fazer. Paris tem um bairro chamado Marais, que é mais ou menos a mesma situação. E um traficante que vendia drogas ali para as pessoas do bairro se converteu e encontrou Jesus, mas de verdade, mudou a vida radical. E o pastor falava para mim que 3 meses depois a igreja dele começou a encher de gente, e que às vezes ele ficava envergonhado, mas muito feliz, porque as pessoas entravam na igreja e falavam assim mesmo, porque o francês é muito direto, o francês ele chega a ser até chato. Ele virava para o pastor e falava assim: eu não estou aqui por causa de você não. Aliás, eu nem sei se eu acredito em pastor, mas uma coisa eu acredito: esse cara aqui me vendia cocaína, esse cara aqui me vendia LSD, e a vida desse cara mudou tanto, esse cara é tão diferente do que ele era antes, esse cara tem valores tão diferentes, tão radicais do que há 4 meses atrás, que eu não posso negar que alguma coisa precisa existir. E se esse cara está falando que é Deus, eu preciso descobrir esse Deus. Olha só que história tremenda. E a igreja começou a crescer por um traficante que se converteu. Você já imaginou se você começar a ser usado por Deus, pessoas que estão ao teu redor,
querendo se matar, querendo entrar em depressão, tomando cápsulas e cápsulas de Rivotril, vão poder ter uma vida melhor, por uma palavra que Deus vai usar você. Mas eu, pastor, nem sei a Bíblia, nem sei os livros, nem sei direito. Você. Vamos orar nessa noite? Eu queria orar.